Um dos maiores problemas da atividade de mineração está na sua relação com o meio ambiente, aspecto que em parte se deve à interferência direta sobre sistemas e recursos naturais. Neste contexto, a drenagem ácida de minadão representa um dos principais desafios para qualquer mineração, em especial no que tange à contaminação dos recursos hídricos das áreas onde estão implantadas estas atividades. Os rios afetados por este tipo de contaminação se caracterizam por sua elevada acidez, assim como pelo alto conteúdo em sulfatos, ferro e outros metais tóxicos. A atividade de mineração de carvão, como a desenvolvida no sul do estado de Santa Catarina, é classificada como de alto potencial poluidor. Na Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina estão cadastrados cerca de 786 quilômetros de rios atingidos por drenagens estas envolvendo as bacias dos rios Araranguá, Tubarão e Uruçanga. Várias empresas da região carbonífera de Santa Catarina vêm envidando esforços no sentido de desenvolver técnicas de gestão de resíduos e efluentes. O carvão catarinense é parte fundamental na história da região sul do estado, e é até hoje a maior fonte de energia não renovável do país. Na década de 1940 foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional CSN, e em 1953 foi implantado o Plano do Carvão Nacional. Com o plano, foram financiados diversos empreendimentos visando o incremento da produção através da implantação de unidades mineiras de grande porte. Dentre estas unidades destaca-se a M2 Verdinho, com capacidade para 2.480.000 toneladas de ROM por ano, no início dos anos 80. A mina de carvão M2 Verdinho está situada no município de Forquilinha, na região carbonífera do estado de Santa Catarina. Mas a exploração do minério que há mais de um século trouxe riquezas para a região também deixou de herança indesejável e difícil de administrar a contaminação do ar, do solo e principalmente da água. Cerca de 5.000 hectares de superfícies foram impactadas, decorrentes de práticas de lavra e beneficiamento conduzidas dissociadas de técnicas para controle ambiental. O maior vilão desse processo é a pirita. O mineral é retirado junto com o carvão e, quando entra em contato com a água e o oxigênio, se transforma em ácido sulfúrico. A gestão dos efluentes gerados na M2 Verdinho é fundamental na abordagem das fontes de contaminação, caracterizadas de acordo com as condições geológicas e operacionais. Para entendimento destas relações, devem ser consideradas as características do ambiente, como do jazimento e processos de mineração. A área do complexo industrial compreende a usina de beneficiamento, pátios de estocagem, módulos de estéreo, prédios de apoio e poços, as quais somam 1.200.000 metros quadrados. Estes são os limites da área do complexo industrial, bem como as áreas destinadas à disposição dos rejeitos, assim como as principais instalações e acessos à jazida. A extração do carvão é feita em lavra subterrânea, envolvendo atividades de desmonte, escoramento, limpeza, carregamento e transporte, os quais dependem de contínua drenagem da mina. Em consequência disto, há a necessidade de captação e direcionamento destas águas para a superfície, o que se dá através de um sistema de drenagem dimensionado para vazões superiores a 1.000 metros cúbicos por hora. Todo o efluente drenado é equalizado com as águas captadas em superfície, cujo volume responde pelo suprimento da planta de beneficiamento mineral.
O processo de beneficiamento é uma sequência de operações de comminuição e classificação que resultam na homogeneização e concentração do carvão mineral. São realizadas a bretagem e classificação do minério em peneira de duplo deck, onde a fração passante, menor que 39 mm, é encaminhada para a pilha de alimentação da usina. A fração intermediária, maior que 39 mm e menor que 104 mm, é direcionada aos britadores cônicos, de onde segue para a pilha de alimentação da usina de beneficiamento. A concentração do minério é realizada em circuitos distintos de separação sólido-líquido, na qual a primeira etapa se dá por meio de jig e a segunda etapa é realizada através de espirais e flotação. Dentro deste contexto, os rejeitos gerados no beneficiamento são os responsáveis pelos danos ambientais, em especial a drenagem ácida de minas. Aqui vemos os impactos ambientais devido à antiga falta de controle sobre as águas lixiviadas a partir de depósito de rejeito. Ações visando o controle de águas pluviais sobre as pilhas de rejeitos evitam a combustão espontânea e a contaminação de águas pelo contato com os sulfetos oxidados. As medidas adotadas compreendem a impermeabilização dos taludes com camadas de argila e da mistura com o lodo retirado das bacias de decantação. Com este procedimento minimiza-se a percolação do ar e da água, minimizando a taxa de oxidação da perita e a possibilidade de atingir o meio externo. Isso permite o recobrimento com solo orgânico visando o restabelecimento de uma cobertura vegetal, integrando estas pilhas ao ambiente rural que predomina na região. Além disso, é feita a captação das águas de lixiviação através dos canais e diques de contenção. O efluente captado é tratado por gotejamento de reagente alcalino na estação adutora da água usada no processo de beneficiamento. Neste reservatório é feito o controle do pH entre 8 a 8,5, de onde segue para o processo de beneficiamento, quando passa a ter contato com as partículas do minério. As partículas hidrolisadas, juntamente com as partículas rejeitadas no processo, são direcionadas para descarte em um sistema composto por 4 decantadores. O tratamento do efluente permite a neutralização do pH da água, a redução da acidez e remoção de grande parte dos metais pesados. O tratamento do efluente permite a neutralização do pH da água, a redução da acidez e remoção de grande parte dos metais pesados. Uma vazão tratada na ordem de 3 milhões de metros cúbicos possui um pH médio de 6,79, e cargas de 5,42 mg por litro de acidez, 0,21 mg por litro de ferro, 0,87 mg por litro de alumínio, 0,78 mg por litro de magnésio e 0,04 mg por litro de zinco, 0,01 mg por litro de cobre, 1442 mg por litro de sulfatos. Portanto, dentro dos limites legais, a solução encontrada permite o desenvolvimento sustentável da atividade de mineração e o desenvolvimento de outros setores da economia, tais como agricultura e atividades industriais, também grandes consumidores de água. Além da preservação do meio ambiente,